Vamos a Londres, vamos acompanhar um pouco mais da cerimônia. O que é que está se passando agora, Débora? Pois é, estão chegando ali os últimos soldados ali da procissão e eles estão se preparando para começar já a saudação real. Em alguns instantes, só estão entrando os últimos ali. E é importante a gente dizer que, bom, já acabou, a procissão durou pouco mais de 30 minutos, uma versão realmente muito menor do que aconteceu na coroa da Rainha Elizabeth. Isso um pedido do próprio rei Charles, Rafael, que queria que essa cerimônia fosse uma versão reduzida por conta justamente da crise econômica que vive o Reino Unido, em sinal de austeridade também, demonstrando ali um pouco de, a gente poderia usar a palavra talvez, empatia junto à população britânica. A gente vê ali as bandeiras das nações que fazem parte do Commonwealth ali também entrando já praticamente no palácio. O Charles teve toda uma preocupação com essa questão de custos, até porque, Rafael, toda essa cerimônia que a gente vê na imagem, ela é paga pelo governo britânico. Ao contrário dos casamentos reais, essa conta quem paga é o governo britânico, por se entender que esse é um evento de Estado, a coroação do rei Charles. Portanto, houve esta preocupação do monarca para que os gastos não fossem tão extensos, justamente para conter as críticas. A gente lembra que essa coroação, esse dia histórico, é o primeiro da realeza britânica a ser transmitido também pela internet, ou seja, a gente tem pessoas de todo o mundo debatendo a importância da monarquia na internet e o rei tentou tomar esses cuidados para evitar essas críticas cada vez mais comuns à família britânica. Bom, vamos ouvir mais um pouquinho então. São tropas que vão representando os países que compõem a comunidade britânica, né, que estão são súditos do rei Charles, da família real agora, né, do rei Charles e da rainha Camila agora, que vão se apresentando também aos súditos que estão acompanhando a procissão. Eu queria voltar a conversar com o embaixador Marcos Azambuja. Nós vimos aí, embaixador, representantes das Forças Armadas da Austrália, agora há pouquinho, né? Eu consegui observar ali o pessoal da Marinha da Austrália, há representantes de Forças Armadas de outros países também, que estão, em tese, sob a administração da família real britânica, né? Esse é um desafio, né, professor? É claro que hoje há países que estão debaixo da coroa britânica apenas de maneira simbólica, né, como o Canadá, como a Austrália, mas há outros que querem, se não desfazer, deixar essa relação um pouco mais fluida, né, como é o caso da Irlanda, por exemplo. Como é que o senhor avalia esse desafio para o rei Charles? Olha, o império desfeito é uma coisa complicada, porque certos países aceitam com naturalidade a função simbólica da rainha ou do rei, sendo também seu governante. Outros querem repúblicas, outros querem uma relação não tão vinculante, tão próxima. É muito complicado transformar um império numa comunidade. Não, os ingleses fazem isso com grande talento. Mas não é fácil, porque ressentimentos ficam. A ideia da supremacia britânica foi durante tanto tempo tão determinante que deixou cicatrizes. É difícil. O que acontece, eu creio, que há duas coisas. Há uma Commonwealth que fala inglês e que é a mais próxima da Inglaterra, que é, no fundo, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá. São países
muito próximos da Inglaterra. A Irlanda, que tem proximidade por todos os títulos, mas tem ressentimentos muito grandes, embora a Irlanda do Norte seja parte do Reino Unido. De modo que a sucessão de um império não é fácil de administrar. A Inglaterra tem administrado tudo bem, a Commonwealth é uma prova de talento, de inteligência, embora eu seja crítico da saída da Inglaterra da Europa. Eu acho que foi um erro. Eu acho que eles se dão conta de que não queriam sair, queriam fazer um referendo apenas para confirmar que iam continuar. E o tiro saiu pela culatra. De modo que eu acho que o Império, mesmo transformando em Commonwealth, tem problemas, porque o Império deixou cicatrizes de opressão, de desigualdade racial. Tudo isso está sendo corrigido, mas as mágoas perduram. De modo que eu acho que vai prosperar, vai andar, mas não é um caminho que não seja difícil de trafegar. Vamos voltar a Londres, então, para ouvir um pouco mais da cerimônia? Bom, aí nesse momento são exatamente representantes não só da Commonwealth, como também de várias corporações militares de todo o Reino Unido, devotando respeito ao rei e ao seu reinado. Então, nesse momento, é a comunhão de todas as forças armadas e todos os seus regimentos. E o interessante é que cada um deles, por seus uniformes, representam as várias regiões das quais eles vieram. Do ponto de vista plástico e como ordenamento cênico, é algo assim inédito, por causa do número de pessoas. Por exemplo, essa é a guarda, que é especificamente a guarda real do Palácio de Buckingham. E nesse momento o público vibra bastante ali, né? Há milhares de pessoas do lado de fora do Palácio de Buckingham. Derla. Rafael, tudo isso foi ensaiado exaustivamente nas últimas semanas, durante a madrugada, para que tudo acontecesse como programado. Então, essas milhares de pessoas que a gente vê participando dessa saudação ensaiaram por várias semanas durante os preparativos da coroação para que tudo saísse como esperado. Havia também uma expectativa de que o rei Charles fosse até a abadia de Westminster usando o uniforme militar. Muito se falou isso nas últimas semanas, mas também havia questionamento sobre se seria prática a vestimenta na hora da unção, já que ele teria que abrir o uniforme. E ele foi, portanto, com as vestimentas tradicionais reais. A gente não sabe, no entanto, se aí ele pode trocar e aparecer com a vestimenta do exército. É uma possibilidade, Rafael. Professor Renato, o que é que a gente está acompanhando agora? Bom, esse é, na verdade, a vistoria do regimento. É a Guarda Real que faz a saudação ao rei, devotando toda a sua lealdade e respeito. E temos vários oficiais de diferentes regimentos, patentes, somente de alta patente aí que estão à frente. Então, agora, lá estão os guardas lá em cima, que fazem a guarda dos tesouros reais. São aqueles guardas que ficam na Torre de Londres. Talvez seja o mais antigo de todos os uniformes que estão aí presentes. Eles remontam mais ou menos ao período Tudor, só para você ter uma referência histórica. Nós estamos falando de alguma coisa aí em torno de 500 anos. E a imagem é belíssima, né? É belíssima, realmente é belíssima. Esses guardas vão fazer justamente a segurança daqueles objetos que nós vimos na abadia de Westminster. O anel, a coroa. Exatamente. Todo esse material, ele é guardado, ele fica exposto ao público na Torre de Londres e ele só deve voltar a ser usado na próxima coroação. Então, são esses oficiais que fazem essa segurança.
E agora, é claro, nós vamos ter a, vamos dizer, exibição militar. Eu não sei exatamente como a coisa está arranjada, né? Porque é uma quantidade muito grande, mas aí a banda vai dar o seu, vamos dizer, o seu toque, né? Agora, uma coisa interessante, eu acho um momento assim de muita emoção, é quando tocam as gaitas escocesas. Eu acho que é um instrumento que quando você tem assim, uma grande quantidade de pessoas, né, formadas, elas fazem um momento de raríssima beleza e sonoridade. Isso remonta exatamente ao passado, às alianças, à sua própria, a sua parte escocesa também do rei. Afinal, a sua avó, a rainha mãe, era de origem escocesa. Então, você tem com isso mais uma simbologia de ligação entre as tradições, as diferentes, vamos dizer, participações promovendo a unidade de todos os membros e agora a entrada do rei para ser saudado. São cerca de 4.000 integrantes de Forças Armadas britânicas, são representantes de mais de 30 países que compõem a Commonwealth, naquela que é uma das maiores cerimônias militares da história do Reino Unido. No momento em que nós vimos o rei chegando com a rainha para observar as tropas perfiladas para a retomada das cerimônias militares. Royal salute! Reset! Arms! For His Majesty, the King, and Her Majesty, the Queen! Hip, hip! Hip, hip! Hip, hip! The parade will replace her dress! Replace! Headdress! Rose! Quick! March! Rafael, a gente pôde ver ali que o rei Charles deu alguns sorrisos ali. Foi a primeira vez, pelo menos do que eu vi. Ele estava muito sério o tempo todo, a gente percebeu ali que ele deu um sorriso. A família real tem uma relação muito próxima ao exército, é uma tradição que eles também sirvam, né? Rainha Elizabeth foi mecânica durante a Segunda Guerra, também serviu ao exército. Charles também, assim como o príncipe Philip, pai dele, e os filhos William e também Harry serviram ao exército. Inclusive, Harry foi até o Afeganistão. Ele conta ali algumas passagens no livro dele, Spare. Ele chegou a causar, né, mais um, né? Porque o livro todo provocou uma série de polêmicas e burburinhos quando ele confessa que matou militantes do Talibã. Exatamente, né? E aí o rei e a rainha vão voltando ao Palácio de Buckingham. A cerimônia é muito bonita, né? O evento militar é muito bonito. Como eu dizia mais cedo, são representantes de pelo menos 30
exércitos de países que compõem a Commonwealth, a comunidade britânica, né, que estão aí para demonstrar e para publicamente fazer referência à condição de comandados pelo rei Charles III. E vamos voltar a Londres para continuar acompanhando.